coloco ponto por ponto e vocês vão ver como ele me responde. Sobre o Código Penal, sobre respeito aos poderes, né? a separação dos poderes. Você vai ver como ele me responde. Fui meio atrapalhado por Marta Suplicy, que se meteu na minha fala, tentando antecipar o Fachin, mas eu fui em frente, e vocês vão ver o tipo de resposta que ele me dá. E vocês vão ver que o Fachin de hoje não é o Fachin mais daquele dia. Quando eles sentam ali para ser sabatinados, eles são verdadeiras ovelhas. Perguntei sobre se tornar um semideus no Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa absolutamente humilde. A fotografia daquele dia não é a fotografia de hoje. Seria ele uma fake news? Eu poderia falar hoje sobre o mico de Lula, não é? Na transposição do Rio São Francisco. Alguém escreveu assim que é como se você contrata um pedreiro para fazer uma obra, ele nem faz a obra, ainda rouba seu dinheiro. Mas eu não faria isso porque é ofender demais um profissional, um artista como é um pedreiro. Mas eu quero falar disso num outro momento, mas quero parabenizar o presidente Bolsonaro pela obra concluída da transposição do Rio São Francisco. Vamos ver, frente a frente, Magno Malta e Fachin. Esse novo Código Penal, para entrar nessas questões com o senhor, esse novo Código Penal diz o seguinte: se você for pego vendendo uma pena de pavão na feira, você pega 5 anos de cadeia. Se você cometer um crime de abandono de vulnerável, abandonou uma criança, abandonou seu pai com 100 anos de idade, 6 meses de cadeia. Lesão corporal, você pega 6 meses de cadeia. Mas se você der um tapa no cachorro, você pega 7 anos. Ninguém tem que bater em cachorro. Mas no dia, se um cachorro, por exemplo, mordeu o senhor, bata no dono, que é só 6 meses. Você bateu no cachorro, é 7 anos. São propostas do novo Código Penal. Olha que jovem despirocado, bipolar, drogado. O novo Código Penal, o novo, que eles criticam o velho. Criticam o velho. Nesse novo Código Penal propõe eutanásia. Ai de um cidadão de idade que tem uma boa aposentadoria e um filho doido. Esse novo Código Penal propõe aborto. Esse novo Código Penal propõe casamento homossexual. É por isso que nós ponderamos para rediscutir essas coisas. E essas coisas que são fundamentos. O país é absolutamente violento. Estamos numa discussão, um dia foi insana, já chegou o momento que estamos discutindo o sexo dos anjos, com relação à redução da maioridade penal. É cláusula pétrea ou pode? Um dia não podia, agora já pode. E é preciso discutir. Não discutir redução da maioridade penal por redução em si, porque a redução em si sozinha não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai aumentar. Mas discutir uma proposta, uma saída. O governo é contra, mas apresente a proposta, governo. O governo não tem proposta. Quem é a favor, mas se é a favor, como? É uma proposta que fica no meio do caminho e não resolve. Buscar um meio termo em tudo isso, porque a violência no Brasil é um bolo, e a redução da maioridade penal é uma fatia significativa, que é preciso ser discutido sem medo. Ser discutido sem medo. Por isso, dentro disso, esse Código Penal... Sem querer interromper o senador Magno Malta, que inclusive está num dia muito feliz, em colocações judiciosas, a Vossa Excelência já excedeu o tempo de prorrogação. Deixa eu fazer minha pergunta então. Perdão, foi um momento de fraqueza da minha parte. Então, deixa eu fazer minha pergunta. Uma pergunta não. O Código Penal precisa, nós não temos tipo penal homofobia. E eu pergunto a Vossa Excelência, se nós não temos, o que é homofobia? Homofobia é quem quer matar, quem destruir. E eles banalizaram essa palavra na sociedade. Qualquer pessoa, você respeita o homossexual, aliás, não sei se você concorda comigo, a regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito, ele me respeita, ele me respeita, eu respeito. Essa é a regra, ponto. Valeu! Agora, se você não aplaude, você é homofóbico. Se você não faz coro, você é homofóbico. O que é homofobia, afinal de contas? Pergunto ao senhor. O senhor acha que as repetidas declarações públicas de líderes religiosos, seja de qualquer confissão, condenando a prática do homossexualismo com base na sua fé, na sua crença, o senhor considera essa prática e esses atos homofóbicos?
Eu quero que o senhor esclareça o seu entendimento sobre a homofobia. E o senhor, na qualidade de julgador, me condenaria se eu dissesse que não aceito a prática da homossexualidade em lugar público, fora da igreja, com base na minha fé? Essa é uma pergunta. A segunda é a seguinte: o instituto da qual o senhor é diretor, IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Vossa Excelência conhecido, página 16 do seu currículo, atuou formalmente no STF a favor do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O senhor é favorável ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade de família? Acrescento aqui, foi o senhor, eu li uma informação, e gostaria de me esclarecer, foi o senhor que escreveu o texto que circulou aqui no Senado como projeto de lei de união de pessoas do mesmo sexo? É da minha pergunta. Outra configuração familiar: o senhor acredita que o STF tem competência para reconhecer outros tipos de família, senão os expressamente previstos no texto constitucional? Quarta coisa, a marcha da maconha, droga, ela está na ilegalidade, é crime no Brasil. Eu presido a Frente Parlamentar contra a legalização das drogas. Aliás, tenho 37 anos da minha vida que tiro gente da rua drogado. É a minha vida, é o que eu respiro, é a minha militância. Desde criança de tenra idade a gente de 70 anos de idade. Quando eles foram ao Supremo, a marcha da maconha foi autorizada com o seguinte texto do ministro. O ministro diz o seguinte: é livre direito de expressão. Se eles fizerem tudo andando quietinho, só com seus cartazes, acompanhado pela polícia, sem baderna, não é crime, é livre de expressão. Pergunto ao senhor: se um grupo de pedófilos, abusadores de crianças, saírem numa passeata pacífica com cartazes, abusar de criança é legal, o pai tem que abusar de filho, sou pedófilo e gosto, qualquer tipo de quietinhos com a polícia acompanhando, é livre expressão? É livre expressão de direito? Ou é crime? Se sequestrador fizer marcha, é livre expressão de direito ou é crime? Porque quando o Supremo, porque, aliás, o Supremo não substitui Deus, é a última instância do cidadão. É nessa compreensão. Que nós temos. O Supremo, se você tem uma maioria absoluta numa democracia, que tem uma crença direcionada e que faz com uma maioria absoluta, o senhor disse, o senhor é contra o aborto. Uma pergunta eu não preciso fazer, mas eu faço para o senhor reiterar. O senhor disse que é contra o aborto. Pergunto ao senhor: o senhor é contra o aborto do cidadão Luiz Facim? É contra o aborto. Amanhã, ministro do Supremo, nós poderemos separar o cidadão católico das suas convicções, separar as convicções do cidadão católico do ministro do Supremo? Prevamos que essa casa amanhã vote uma barbaridade, porque foi a Corte Suprema dos Estados Unidos que aprovou o aborto em 1970, a Corte Suprema, e nos Estados Unidos pode abortar com 9 meses. A mulher chega para ter o filho, não quer ter mais. Ela entra, degola a criança, suga os braços, suga as pernas, um ser humano. Aqui nós temos que proteger tartaruga, e tem que proteger mesmo, porque ela tem direito à vida, para não acabar a espécie, mas ser humano pode matar. Pergunto ao senhor, na sua concepção, onde começa a vida? Aqui tem uma proposta para abortar até 12 semanas. 12 semanas, tem vida ou não tem vida? Eu estou perguntando ao cidadão católico de família. E em seguida pergunto: podemos separar esse cidadão católico de família das suas convicções depois da toga? Vossa Excelência disse que tudo começa, tudo muda, e achei muito bonita essa expressão, a partir da toga, quando você se torna ministro, que aí você passa a ser magistrado, mediador. Pois bem, Vossa Excelência falou da harmonia dos 3 poderes. Alguém para ser ministro do Supremo, quando indicado pela Presidente da República, ele vem, vai no gabinete dos senadores, bebe água, bebe café, conversa, conta a sua história, abraça, pede apoio, chama amigo. Depois que veste a toga, ele recebe 15 minutos em pé, no intervalo de sessão, e tem que estar acompanhado com um advogado. Pergunta ao senhor: isso é harmonia de poderes ou é desconfiança qualquer? Porque a classe política não merece confiança, senadores
são bandidos, tem que estar acompanhado de deputado, porque antes valia, antes da inquirição. Uma coisa é um lado do balcão e do outro lado. Por que eu falo isso? Porque Vossa Excelência falou exatamente essa harmonia, que eu também acredito. Várias coisas, mas agora eu vou nas 6 questões mais diretamente que Vossa Excelência tocou. A primeira é precisamente essa: estamos de acordo em respeitar o que é diverso. Evidentemente que cada um mantenha-se na sua espacialidade da autodeterminação e especialmente na sua esfera da vida privada. Se seu barbeador tem mais barba que você, tá na hora de mudar para Gillette Presto Barba 3. Seu design mais aberto facilita a lavagem. Porque esta é uma outra questão importante. No que diz respeito à manifestação de líderes religiosos, que hipoteticamente então afirmariam, como disse Vossa Excelência, não aceitar a homossexualidade, se isto constitui ou não uma composição de elementos que poderia tipificar hipoteticamente um determinado delito. O que quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte: de um lado, tenho para mim que a Constituição diz claramente que nós somos uma sociedade sem preconceito. O preconceito também tem uma outra diretriz que envolve a liberdade de crença e de expressão. Portanto, na ambiência da crença religiosa, tenho para mim que essa espacialidade é uma espacialidade própria da crença religiosa. Eu não posso impor a Vossa Excelência a crença que tenho desde criança e na qual acredito por herdade dos meus pais e porque também me conforta a alma. Mas a minha crença só tem o direito de existir na exata medida que a crença de Vossa Excelência também existe. E é nessa espacialidade do respeito que entendo que devamos prosseguir. O Instituto Brasileiro de Direito de Família é um instituto nacional, eu não integro a diretoria nacional, sou diretor da região sul, cada região tem um diretor, não participo de muitas dessas deliberações, algumas das quais não estou de acordo, outras eu estou, poderia citar aqui se tivéssemos tempo. A atribuição de direitos civis às pessoas, obviamente que tem uma inflexão minha. Só para mim não me perder, essa que eu perguntei, o senhor está de acordo? E a resposta que lhe dei neste momento e com a reflexão que tenho agora para afirmar é que a manifestação que é feita na espacialidade da crença, ou seja, na expressão da minha crença, no lugar onde eu expresso a minha crença, essa é uma espacialidade que tenho para mim que está no limite e dentro do limite da liberdade. Dentro do limite da liberdade. Na espacialidade pública, a nossa sociedade republicana é uma sociedade que aí veda o preconceito. É essa distinção que me permito fazer a Vossa Excelência. A questão dos direitos civis, eu subscrevo os direitos civis, evidentemente, não o projeto de qual Vossa Excelência fala, talvez seja o Estatuto da Família, que eventualmente tenha sido apresentado. Não, Não? a informação é que quando Vossa Excelência foi instado a escrever o texto que originou o projeto da união entre pessoas do mesmo sexo. Senador, Não, pela acho ordem, que não. esse projeto é meu e ele não teve essa participação. Oi, pessoal! Aqui é a Flávia Alessandra e eu tenho uma perguntinha para vocês. Quem aí... Não escreve nada, ele participou e foi um homem de extrema vanguarda. Antes do Supremo ter posicionado do jeito que se posicionou, por exatamente 15 anos depois, com receio das carnes desses partidos terem dificuldade em enfrentar esse tema tão polêmico. O professor Fachin já se posicionava e acredito que sua posição em relação ao espaço dentro das igrejas, que é diferente do espaço de televisão, onde o preconceito tem outro nome, virou outra coisa, é corretíssimo. E a todo o esforço que foi feito nessa casa para o combate à homofobia. Acredito que as pessoas religiosas possam ter a compreensão de que dentro do espaço de um templo, de uma igreja, se fala o que a crença permite, o que a crença acredita, o que é a fé das pessoas. E isso tem que ser respeitado. E acredito ainda, tenho esperança
que um dia possamos nessa casa, no Código Penal, inserir a palavra homofobia, que foi tirada da comissão, e que foi um absurdo, porque lá existe preconceito de raça, preconceito por região, preconceito por nacionalidade e Só meu tempo, viu, senhor? Eu gostaria de fazer uma ponderação. Com todo respeito, Fazer uma ponderação. Ela usou 2 minutos que já aqui estabeleceram aí e deu uma informação debate paralelo que a gente não que sabia. obedecesse a relação até em respeito aos Não, demais até porque colegas que ela estão disse aqui. que ele cooperou com o texto dela. Ele foi chamado a cooperar e tal. Ele se posicionou publicamente, o texto é da mentoria, não Tá, ele se posicionou publicamente. A minha pergunta é o seguinte: eu também quero ver a palavra homofobia tipificada no Código Penal, não banalizada como ela está hoje. O que é homofobia? É quem quer matar, quer destruir, sabe? Quer fazer alguém sangrar. Nada disso. Senador Malta, Vossa Excelência falou quase 40 minutos. Não, mas a senadora Os Márcia... senadores querem falar. Desculpe, meu presidente, eu não estou perturbando nada, eu estava no meu segmento certinho. Ela entrou, e mulher você tem que respeitar, ele entrou sem dar seta. Entrou, e ela largar ela falar, tomou a palavra dele. Eu sei do respeito Ele não escreveu nada naquele projeto. Deixa ele continuar. Presidente Maranhão, ele que estava com a palavra. E eu, senador Maranhão, ele não encerrou. Ele não encerrou, ele não me respondeu tudo, não. Ele estava me respondendo quando ela falou. Porque Vossa Excelência Não fui eu, meu presidente. Dá licença, foi a senadora Marta. E eu perguntei a ele se ele cooperou. Eu não falei que ele foi ele, não. Eu perguntei a ele. E a gente pergunta para o sujeito responder. Ué, a senhora quis responder. Pelo amor de Deus, me poupe. Fique sabendo quando os produtos da sua lista de desejos entrarem em oferta. No aplicativo da Amazon você encontra... Uma palavra do Faquim para concluir as suas explicações. E eu achava que todos nós deveríamos guardar essa racionalidade na discussão. Não estou sendo irracional, o senhor me perdoa. Estou dizendo Eu estou que aqui na minha Vossa posição de senador, Vossa fazer seu papel. Peraí. Eu perguntei, ele estava me respondendo. Na cabeça. Não estou botando carapuça nenhuma. Eu usei a Não palavra estou botando carapuça nenhuma. nós. Nós, eu saio do nós, eu não quero não. Fique para vocês aí. Eu quero que me respondam. Fica para vocês, fica para todos. Não, eu não quero não. Nós estamos numa sessão. Não, eu não quero não. Eu não vou pegar carapuça nenhuma não, doutor. Sou Faquim. Senador, então voltando ao ponto, o que eu sustentei diante do projeto que foi apresentado aqui na Câmara, que eu era favorável que o Poder Legislativo debatesse e que, se assim entendesse, viesse lei sobre a matéria. Em outras palavras, defendi, portanto, a ideia segundo a qual de que os direitos civis, se forem atribuídos, à época, se fossem atribuídos, deveriam resultar de uma manifestação do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, na época, acabou não se manifestando e tivemos o desdobramento que houve na ambiência do Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre tive uma posição segundo a qual esta é uma matéria própria do Poder Legislativo, ou seja, é o lugar, é a espacialidade aonde esses temas devem ser deliberados para saber se os representantes do povo brasileiro entendem por atribuir ou não atribuir esses direitos. Foi quando eu vim à comissão em que esse projeto estava sendo discutido, vim defender essa matéria e me lembro que um colega parlamentar de Vossa Excelência deputado fez uma objeção, inclusive do ponto de vista da crença. Eu disse, deputado, eu aprendi que é preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é Mas qual é a posição pessoal do senhor? a atribuição de direitos civis nos termos da decisão do parlamento, e a falta do parlamento é que acabou, de algum modo, levando ao Poder Judiciário a tomar essa deliberação. Mas na volta do parlamento, a posição do senhor. Eu sou favorável a que haja lei e que na lei, se dependesse eventualmente da minha manifestação, seria favorável à atribuição de direitos civis. Mas eu entendo
e vou usar aqui uma expressão que pode ser um pouco profana, que não se deve heterossexualizar a homossexualidade. São coisas distintas, cada uma tem a sua esfera, e em relação ao casamento, foi um instituto que foi pensado e historicamente levado a efeito para a heterossexualidade. Isso não quer dizer que, do ponto de vista da compreensão do Estado, se possa, por uma deliberação ou do Parlamento, ou na falta dela, se entender que a mora legislativa, por uma deliberação do Poder Judiciário, e aí, é claro, há uma discussão se o Poder Judiciário, nesse aspecto, está inovando ou apenas está atribuindo direitos constitucionalmente previstos, o Supremo decidiu que está atribuindo direitos constitucionalmente previstos. Portanto, nessa dimensão, a minha posição é nesse sentido de atribuir direitos civis, não promover condutas, não explicitar condutas, não eleger modelos como se fossem modelos a serem seguidos pelos jovens ou por quem quer que seja. Esta é a minha posição, é a posição de uma compreensão dos direitos civis e com a definição prioritária do Parlamento. No que diz respeito à marcha da maconha, que o senhor se referiu, dando outros exemplos, como Vossa Excelência bem citou, a matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que eu não vou usar o habeas corpus preventivo para dizer eu não conheço o caso e não vou me manifestar sobre ele. Vou me manifestar sobre os princípios que Vossa Excelência está a se referir. Do ponto de vista dos meus princípios, a liberdade de expressão deve ser assegurada, mas fazer apologia ao crime, este pode ser um eventual limite à liberdade de expressão. A questão específica do uso de drogas também está na pauta do Supremo, o uso próprio. Há uma divergência que está aberta, tem uma repercussão geral pautada, para saber se o uso próprio diz respeito à liberdade ou se diz respeito à saúde pública e, portanto, também é tipificado como conduta delituosa. Vou lhe dar uma percepção pessoal e também a liberdade de manifestar em algum momento desse dia, talvez já à noite. Eu tomei a liberdade de dizer que tenho alguns amigos que têm a dolorosa experiência de terem filhos que foram levados pelo caminho das drogas. É uma tragédia. Acaba com o adolescente, acaba às vezes com a família. Se a família não se agarrar em alguns valores, em alguns amigos, e trabalhar decididamente para recuperar esses jovens, não é só ele que vai para a sarjeta, vai a família inteira junto. E, portanto, eu sei que as drogas no Brasil constituem uma tragédia que atinge os jovens e nós precisamos pensar no nosso futuro. Vejo, portanto, de uma maneira bastante restritiva este tema, porque tenho cautela, disse já e repito, que abrir a porta, e me perdoe a expressão mais pedestre, talvez o avançado da noite já me permita, como se dizia na minha infância, e alguns dos senhores conhecem essa expressão, de passo boi, passa boiada. Tenho muito receio de marcharmos para esse caminho. Mas isto é uma percepção que tenho nesse momento como cidadão e pessoa que participa dessa ordem de ideias. O aborto e a questão do vestimento da toga. Agradeço a Vossa Excelência ter feito essa questão. Reitero a minha posição pessoal de cidadão cristão que sou contrário. Não desconheço que é um conjunto de discussões de saúde pública, socioeconômica. Todos nós somos humanitariamente preocupados com isso, com os abortos clandestinos, mulheres que perdem a vida e tudo isso. Mas do ponto de vista dos princípios, a vida é um valor supremo. Subscreva essa ordem de ideia. Qual é a conduta que terei como julgador se for aprovado pelo Senado Federal? Terei a conduta de aplicar os limites e as possibilidades que emanam ou da Constituição sobre essa matéria, em que a vida é colocada como direito fundamental, ou eventualmente de uma deliberação que o Parlamento venha a tomar, porque não poderei eu suplantar a vontade do Parlamento. Mas nesse momento, e na percepção que tenho à luz do que a Constituição está aqui, estipulando no caput do artigo 5º, a vida não é adjetivada. E de onde inicia a vida, também para não fugir dessas questões, dessa questão que Vossa Excelência cita, sei que aqui poderíamos discorrer longamente, mesmo nas diversas crenças, há percepções um pouco distintas sobre este tema. Há discussões, por exemplo, na área do direito sobre as concepções natalistas ou conceptualistas. Na verdade, a vida começa do começo da própria existência, independentemente da formação do ser humano. Essa é a percepção que tenho, portanto, a rigor, a concepção
é o marco a partir do qual é preciso proteger a vida. E quanto ao diálogo, senador, vou tomar a liberdade de dizer uma frase que nesse aprendizado e caminhada aqui no Senado, que já me enriqueceu muito, e disse porque faz parte da minha vida: eu tenho medo de quem tem medo de dialogar. Eu tenho medo de quem tem medo de abrir a porta, esteja aonde estiver. Esteja onde estiver. E, portanto, agradeço o diálogo que estamos tendo aqui publicamente com Vossa Excelência, esse diálogo franco. Agradeço o diálogo que sempre tive na minha vida com os meus alunos. Em sala de aula, sempre disse aos meus alunos: vamos dialogar francamente, e o diálogo tem sido construtivo na espacialidade pública, ainda mais. As colocações que Vossa Excelência acaba de fazer é uma demonstração de uma pessoa que está aberta ao diálogo, de uma pessoa que quer dialogar. E se eventualmente o destino me der a fortuna e a bênção de sentar naquela cadeira, a pessoa que o senhor está vendo aqui é a mesma pessoa, não apenas fisicamente, mas na sua inteireza de alma, que o senhor eventualmente verá lá também. Namor, pega a lata aqui em cima pra mim, por favor. Uma palavra à senadora. Tem Fátima tréplica não? Bezerra. Tem tréplica não? Tem para todo mundo, para mim não. Tem senador de primeira e de segunda, né? Eu fui nomeado, foi? Eu sou assessor de quem aqui? Não precisa, Vossa Excelência, ser. Mas eu preciso, eu perguntei, ele respondeu. Eu vou fechar com 31 Porque minutos. Vossa Excelência falou tanto, Não, que eu pensei que já tinha. mas a regra é pergunta, réplica e tréplica. Eu agradeço as suas respostas. Só queria lembrar o senador Mário, Sim, senhor. que até agora não houve tréplica aqui, houve só réplica. Mas se Vossa Excelência quer fazer essa presidência num gesto Não, houve para todo mundo. E de aqui a casa do Ronaldo Caiado fizeram mais. facilita a Vossa Excelência. Eu sei que algumas respostas, até por causa das boas colocações dos termos jurídicos, elas ficam meio sem compreensão para mim. E eu sou analfabeto profissional. Eu fiz vestibular 3 vezes para direito, passei nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, para mim, quanto mais nota de R$1 trocado por moeda, é mais fácil de eu entender e do povo entender. Mas penso que o que eu perguntei, o debate que está ao vivo e colocado para a sociedade brasileira, ele foi muito mais salutar do que se eu tivesse ouvido tudo isso do senhor trancado no meu gabinete para depois chegar aqui e carimbar o que o senhor falou lá. Então fica para mim a lição. É aqui que nós temos que ouvir.